Pessoal, graça e paz. Eu já vou comentar sobre o tema aí do vídeo, o assunto do título, certo? Antes, eu gostaria de te convidar para você seguir o Evangelho Underground aqui no Instagram, certo? Comecei agora esse Instagram, mas já temos aí muitas postagens, vídeos, né? Vídeos exclusivos pro Instagram. Esses vídeos mais curtos eu vou postar aqui no Instagram do Evangelho Underground. E convido você a seguir o link na descrição desse vídeo e eu conto com vocês em mais essa empreitada. Aproveitando, quero te convidar também para você fazer parte do curso de Teologia à Distância que eu estou ministrando, certo? A nova turma vai começar no dia 23 de novembro desse ano de 2020. É um curso 100% online, teologia 100% biblista somente, ok? Mais detalhes, o passo a passo para você fazer sua matrícula, tudo na descrição desse vídeo e aproveitem. Nós ainda estamos com preços promocionais nas mensalidades, certo? Agora vamos para o vídeo. Pessoal, graça e paz, vocês observaram aí na introdução do vídeo sobre o Instagram do Evangelho Underground. Eu convido você a seguir e fazer parte do nosso curso de Teologia à Distância. Pode ser feito todo pelo celular, tá bom? Quero comentar com vocês hoje de uma forma resumida, porque é um assunto polêmico e que precisa de muitos detalhes, né? Porque ele gira em torno de um conjunto de fatores, então não dá para resumir em um vídeo curto, né? Mas eu quero comentar aí com vocês de forma resumida sobre essa questão das seitas, certo? Aqui nós temos o pastor João Flávio Martinez. Então resolvi fazer esse breve vídeo aqui, vou soltar o vídeo dele para você ouvir, depois a gente volta para comentar, vamos lá. Livros assim que foram publicados: Calvinismo Recalcitrante, Por que não sou calvinista e Contra o Calvinismo. Livros publicados no Brasil. Por que publicaram? Exatamente porque estão... Aqui o pastor João Flávio Martinez, ele está fazendo uma espécie de análise acerca de uma pregação do Nicodemos. Na pregação do Nicodemos, ele cita um livro do Martinez, né, chamado Calvinismo Recalcitrante. E nessa pregação, o Nicodemos também compara a doutrina arminiana a uma flor que nós conhecemos como margarida. E aí ele faz aquela brincadeira do bem me quer, mal me quer, e contrasta isso com a tulipa, ou a tulipe, do calvinismo. Esse é o resumo. Aqui o Martinez explica de uma forma mais detalhada. Vou deixar o link desse vídeo na descrição para você assistir na íntegra, né? Mas aí existe esse embate entre o Martinez e o Nicodemos, né? E aí vem essa questão das seitas, que é onde eu quero comentar. Quero deixar bem claro que existem várias classificações de seitas aí afora, né? Então eu teria que falar acerca de pelo menos umas 5 delas para você entender melhor. No curso eu explico isso de uma forma mais detalhada, certo? Óbvio que esse termo seita, ele, dependendo do contexto, pode ser usado de uma forma não pejorativa. Então existem aí fatores, né? Mas eu quero que vocês ouçam isso. Sim, e dentro da sua opinião, dentro daquilo que o senhor entende, o Deus calvinista, ele seria um outro Deus, ou seja, seria um Deus diferente do Deus da Bíblia? E sendo o Deus calvinista um Deus diferente do Deus da Bíblia, nós poderíamos dizer, por exemplo, que o calvinismo é um outro evangelho? Qual a opinião do senhor com relação a isso? Bem, eu entendo que o calvinismo em si não leva os calvinistas à perdição.
Eu também entendo da seguinte forma, dentro daquilo que eu já observei e posso observar. Tá? Quero deixar isso bem claro. Entendo e vejo que 85%, ou às vezes mais de 85% das pessoas que se dizem calvinistas não sabem o que é o calvinismo. Não entendem o calvinismo. Não possuem ciência do cerne da coisa. Não sabem, não entendem acerca de implicações lógicas, etimologia e etc. Certo? Então, resumindo, não quero falar de números exatos e nem quero generalizar, mas dentro daquilo que eu posso observar, pelo menos 85% dos calvinistas ou das pessoas que se dizem calvinistas não sabem o que é o calvinismo, certo? Não entendem bulhufas do que é o calvinismo em seu cerne, em seu núcleo, ok? Compreendo que pessoas passam por um tempo de ignorância, isso é normal, ok? Isso é normal. Entendo que antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi imolado e através disso a salvação e a capacidade de crer foram disponibilizadas a todos. Então, essa salvação está disponível, está disponibilizada para católicos, para adventistas, para testemunhas de Jeová, para mormons, para calvinistas, para cristãos não denominacionados, para arminianos e etc, e etc, e etc. Certo? Ok? Eu não acredito que só porque uma pessoa seja calvinista, ela vai para o inferno por causa disso. Eu acredito que não é essa a questão. Tá? Embora eu acredite que o calvinismo, levado às últimas consequências, gera um outro Deus que não é o bíblico. Prestem atenção. O senhor pastor João Flávio Martinez está dizendo que o calvinismo, quando levado às últimas consequências, ou seja, o calvinismo em si, o núcleo daquilo que é o calvinismo, e não daquilo que passam como calvinismo por aí, né? Mas o calvinismo em si gera, em suas implicações lógicas, obviamente um Deus diferente do Deus da Bíblia. Isso é fato, concordo com o Martinez, com todo respeito às pessoas que são calvinistas. Não falo contra pessoas. Eu discordo da doutrina, tá bom? O Deus bíblico é aquele que amou a humanidade. O Deus bíblico é aquele que promoveu a salvação a todos. O Deus bíblico é aquele que dá escolha aos homens. Permite o livre-arbítrio. O Deus bíblico é... Já falei sobre essa questão do livre-arbítrio. Não creio em livre-arbítrio. Quem tem liberdade para arbitrar é Deus. Nós temos livre escolha. Mas até aí tudo bem. Aquele que quer ser adorado por amor e não por uma graça irresistível forçosa que obriga a pessoa a servi-lo. Então, de certa maneira, quando você leva o calvinismo às últimas consequências, você vai olhar para o Deus bíblico e você não vai enxergá-lo, não vai achar ali no Deus bíblico o Deus calvinista. Entenderam? Você não vai enxergar no Deus bíblico o Deus calvinista. Né? Lógico, dentro desse contexto aí, eu concordo com o Martinez. Né? Se você estudar o calvinismo levando em conta texto, contexto, conjunto do contexto, implicações lógicas, etimologia, você vai ver que o calvinismo gera um Deus estranho, que não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. Repito, eu discordo da doutrina, certo? Isso aqui não é nada pessoal. Mas o Martinez está dizendo aí, né, que o calvinismo gera esse Deus diferente do Deus da Bíblia. Essa é uma entrevista que eu fiz com o Martinez no ano passado. Quero deixar aí bem claro que o Martinez foi uma pessoa bastante educada, né?
uma pessoa bastante disposta a responder as questões que eu fiz. Não foi um debate, foi uma entrevista, né? Quero agradecer aí mais uma vez o pastor Martinez, né? Por doar um pouco do seu tempo aí para o nosso canal e participar da entrevista, né? E eu falo do Martinez com uma segurança e uma liberdade muito boa, porque eu vejo nele uma pessoa bastante experiente no que diz respeito a embates, a debates, enfim. Ele é uma pessoa que já tem experiência nisso aí, e eu sei que ele não vai levar isso aqui pro lado pessoal, né? Mas veja bem, ele acabou de dizer que o calvinismo gera um Deus diferente do Deus da Bíblia, e eu vou perguntar para ele se as instituições calvinistas, então, merecem ser consideradas seitas, classificadas como seitas, né? Então, nós temos que entender que uma igreja evangélica protestante pode ter uma heresia, e nem por isso ela ser uma seita de perdição. Tá? Como Testemunho de Jeová, Adventismo, Mormonismo, Espiritismo, Catolicismo, isso... Não vou entrar na questão dos Mormons, né? Mas aqui ele diz que o Adventismo, por exemplo, é uma seita de perdição. Depois, aqui no contexto, ele vai falar de heresias de perdição, ou seja, heresias que levam pro inferno. Ok? Ele diz que o Adventismo, o catolicismo, trata-se de heresia de perdição, ou seja, que leva pro inferno. Ele não explicou, eu também não entrei nesses detalhes, porque não se tratava de um debate, e até mesmo porque o tempo combinado não era tão longo e eu tinha outras perguntas para fazer, né? Então acompanhe aí o raciocínio. Tudo são seitas de perdição. Agora, existem heresias que não são de perdição. 2 Pedro 2,1 fala que há um tipo de heresia que é gravíssima, chamada heresia de perdição, que vai comprometer a soteriologia. Ou seja, vai mandar a pessoa para o inferno. Vai colocar a pessoa na condição de condenada ao inferno, né? E dentro desse conjunto de heresias, ele citou aí, como vocês ouviram, os Testemunhas de Jeová, os católicos, os adventistas. O calvinismo, apesar de ser totalmente distorcido e, ao meu ver, antibíblico e herético, ele não é suficiente para levar uma pessoa ao inferno. Ou seja, ensina um Deus diferente do Deus da Bíblia, ensina, enfim, vocês já ouviram, mas, segundo ele, isso não é o suficiente para que uma instituição que ensine isso seja considerada como seita. Entendo eu que os calvinistas são nossos irmãos e vão para o céu. Eu entendo que a salvação foi disponibilizada para todos, né? E inclusive até calvinistas podem ser salvos. Mas nem por isso eu vou deixar de dizer que isso é heresia. Como é heresia a maldição de nome, como é heresia essa cura interior pregada nessas igrejas neopentecostais, tá certo? Então, não é porque algumas questões são heréticas dentro de uma igreja evangélica que ela é uma seita. Ela tem... Vocês estão ouvindo. Ele disse que o calvinismo ensina um Deus diferente do Deus da Bíblia, é uma doutrina herética, mas não pode ser considerada como seita. É a opinião dele, certo? Eu discordo, mas respeito, porque existe uma contradição. Ele, com todo respeito aí ao pastor Martinez, mas ele está entrando em contradições, né? Tem pontos heréticos, mas não é uma seita. No caso do calvinismo, ele em si, para mim, é uma heresia, mas não chega a ser uma heresia de perdição. E mais, qualquer pessoa aqui que frequentar uma igreja presbiteriana, por exemplo, dificilmente vai ouvir num culto de domingo à noite falando de calvinismo, arminianismo, etc. Talvez na escola bíblica dominical, num curso de teologia da igreja, não nas pregações públicas. Tá certo? E quando é pregado sobre salvação
é pregado corretamente na questão de que a salvação é pela graça, embora quando você analisa profundamente a questão, você vai entender que a salvação no calvinismo não é pela graça. A salvação no calvinismo é pela predestinação. Então você está vendo, ele está dizendo que o calvinismo ensina um Deus diferente do Deus da Bíblia, prega um Deus diferente do Deus da Bíblia, ensina uma salvação que não é pela graça, mas mesmo assim, ele diz que as instituições que ensinam dessa forma não podem ser classificadas como seitas. Repito, é um direito dele, é a opinião dele, mas está entrando em contradições, certo? Compreendo também que ele tem razão nessa questão, porque o calvinismo trabalha com a doutrina da sola sortis, né? Mas enfim, não vou entrar em detalhes acerca disso, né? A grande pergunta é como classificar uma instituição, uma denominação religiosa como seita. Quais os critérios devem ser usados? Né? Porque quando você usa apenas a sua crença, quando você usa critérios particulares, fica fácil para você acusar, para você classificar uma determinada denominação ou linha de pensamento como sendo herética, como sendo seita. Mas e dentro de um contexto imparcial, como classificar uma instituição religiosa? Como chegar ao veredicto? Se ela é ou não uma seita? Né? Pessoas vão traçar aí conjecturas, linhas de pensamentos embasadas em critérios particulares. Isso é um erro, né? Nós temos aqui um outro exemplo. Se eu não me engano, o nome do rapaz é Thales. Né? Quero deixar aí bem claro que eu não tenho nada contra a pessoa do apresentador aqui, certo? Não quero ofendê-lo de forma alguma. Já assisti a alguns vídeos dele, não assisti todos porque são muitos, né? Concordei com algumas coisas, discordei de muitas, mas isso na atual circunstância não vem ao caso. Quero mostrar para vocês isso. Ferir a Bíblia, ferir a Trindade e a salvação, essas pessoas ou essa instituição será considerada uma seita. Ferir pilares são Bíblia. O cristianismo, irmão, ele tem 3 pilares primordiais e inegociáveis. Esses 3 pilares são Bíblia Sagrada, salvação e Trindade. Qualquer pessoa que ferir esses 3 pontos, ferir a Bíblia, ferir a Trindade e a salvação, essas pessoas ou essa instituição será considerada uma seita. Bom, é a opinião dele. Aqui no vídeo ele explica de uma forma mais detalhada. Quero deixar o link para você assistir na íntegra, né? O link vai estar na descrição aqui do nosso vídeo, né? Ele fala acerca da Bíblia, concordo plenamente, certo? A Bíblia, ela tem que ser o fundamento, ok? Acho que não precisa eu detalhar isso. Acho que isso é unanimidade entre nós, né? Embora, por exemplo, o calvinismo, existem outras doutrinas, mas já estamos falando do calvinismo, né? Usa muito materiais extras, tipo confissões de fé e outras coisas, né? As institutas, confissões de fé e tal, né? Mas enfim, é um direito das pessoas, a gente respeita, né? Mas nesse contexto aí da Bíblia, concordo plenamente com o Thales, ela tem que ser o único fundamento, ponto. Daí ele fala da salvação, não detalhou, né? Ele vai falar um pouco mais acerca disso no decorrer do vídeo. Acerca da salvação, concordo que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Nós somos salvos pela graça, certo?
quando nós aceitamos esse favor imerecido, quando nós perseveramos, o mérito continua sendo todo de Deus, foi Deus que disponibilizou. Né? E aí ele fala acerca da Trindade, certo? Dentro daquilo que eu pude perceber, repito, dentro daquilo que eu pude perceber, o senhor Tales, ele defende a Trindade aos moldes tertulianos. Eu discordo. Não acredito na Trindade segundo os moldes de Tertuliano. Não acredito. Ok? Eu sei que existe o Deus, o único Deus. Existe o Filho, que foi gerado desse Deus, externado desse Deus, não foi criado a partir de algo já existente. Certo? Então tem o Deus, o Filho do Deus e o Espírito Santo, que é o Espírito do Deus, não uma fumaça, uma força, é o Espírito do Deus. Enfim, já falei aqui no canal, pretendo gravar uma série de vídeos explicando versículo por versículo, que pessoas usam para defender a Trindade segundo os moldes de Tertuliano. Então eu não acredito na Trindade da forma que o senhor Tales acredita. Logo, segundo ele, se porventura eu abrisse uma denominação, a minha denominação seria classificada como seita, porque eu não creio na Trindade tal como ele crê. Né? Então por aí você vê que o negócio é bagunçado. É bagunçado. É complicado. Eu poderia, enfim, falar acerca de vários outros fatores dentro desse contexto. Né? Mas o que acontece? As pessoas monopolizam o sentido de algo e a partir do momento que você discorda desse sentido estabelecido por elas, você vai ser um herético e a sua denominação, a sua congregação, a sua instituição, sei lá, etc., vai ser uma seita. Ok? Aqui nós temos o senhor Eber, né, dizendo o seguinte. No Brasil, com a proliferação absurda de igrejas que se dizem cristãs, há necessidade de uma entidade que nos represente. Exato. Né? Nos modos da antiga EVP, né, que também se diz... Tem nome, Éder, para essa pessoa? Não. Nome a gente sempre tem, né? A gente caminhava muito celeremente nessa direção. Aí o Caio Fábio caiu, né? Aí ele diz que o Caio Fábio caiu, não explica os detalhes. Né? Às vezes caiu dentro daquilo que ele tem por correto, mas enfim. Eu até comentei aqui. Ele diz que o Caio Fábio Caio Fábio, o reverendo Caio Fábio, Caminho da Graça, eu acho que a maioria aqui sabe quem é. Mas não explica, né? Os motivos, não expõe uma base bíblica, só diz que ele caiu, ok, opinião. Gostei desse cara. Então, é opinião. Né? Pois é. E ele era um nome palatável em todos os setores. E depois dele não veio nenhum outro nome palatável. Por exemplo, o pessoal fala o Silas Malafaia. Ele não me representa. Aí fala, esse não me representa. Ninguém nunca nos representa. Aí ele diz que ninguém nunca nos representa. Mas se você prestar bem atenção... Bom, o Eber está dizendo que nós precisamos de uma pessoa que represente os evangélicos, né? Eu faço distinção de evangélico e cristão, embora muitos evangélicos de fato sejam cristãos, não vou entrar nesses detalhes, certo? Então o Eber, ele dá aí essa ideia de uma pessoa que represente os evangélicos, ou uma instituição que represente os evangélicos, para dizer o que é evangélico e o que não é, o que é seita e o que não é. Isso é para você ter uma ideia. Né? Separei aqui 5 pontos. Nós já estamos aí com um vídeo bastante longo,
não vai dar para comentar ponto por ponto. No curso tem uma aula completa sobre seitas, enfim, faça parte, né? Primeiro ponto que a gente precisa observar: esquema piramidal disfarçado de hierarquia, certo? A sua instituição, ela possui um esquema piramidal disfarçado de hierarquia, ou seja, pessoas no topo ditam as regras, não se submetem a essas regras, pessoas de classes inferiores seguem essas regras e mantêm essas pessoas no topo. Esquema piramidal, estou resumindo, certo? Na sua instituição funciona o nicolaísmo. Você já estudou sobre o nicolaísmo? Eu falo sobre isso no curso. Na sua instituição, o estatuto de fé está em pé de igualdade com a Bíblia? Em algumas, o estatuto de fé está até acima da Bíblia. Não está nem em pé de igualdade, está acima, né? As implicações lógicas geradas pelo sistema doutrinário da sua denominação geram um Deus diferente do Deus da Bíblia? Aí você vai ter que entender de implicações lógicas, texto, contexto, conjunto do contexto, etimologia, etc. Né? Outro fator: em caso de emergência simultânea, quem é socorrido primeiro? A pessoa ou a instituição? Vamos supor que nós temos a instituição precisando de aparatos, ar-condicionado, equipamento de som novo, reforma e etc. E nós temos um grupo de pessoas dentro da instituição passando necessidades, às vezes até necessidades básicas. Então nós temos aí uma espécie de emergência simultânea. Quem recebe a preferência? A instituição, a estrutura da instituição ou as pessoas? Então são pontos, são critérios que você deve analisar antes de classificar uma instituição como seita. Existem outros fatores. Aliás, existem vários outros fatores. Não dá para comentar acerca de todos aqui. Mas eu espero que vocês tenham entendido, ok? É um vídeo longo, às vezes é cansativo, né? Mas é bom a gente ouvir, entender e questionar, enfim, é bom, né? Siga o Instagram do Evangelho Underground, ok? Entre em contato comigo para você fazer parte da nova turma do nosso curso, que vai começar em novembro, e que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Obrigado por tudo. Até a próxima.